Olá, tudo bem? Então, meu nome é Grêmio Filho e nós estamos aqui no canal Clube do Livro e nós vamos estar lendo aqui um livro, né, nesse momento. A partir de agora, nós colocaremos o livro em partes, nós não colocaremos ele diretamente, nós vamos colocar ele em partes, ou seja, não por capítulos, porque às vezes o capítulo fica muito grande, é muito grande e não tem como a gente de repente aqui falar tudo num só é, capítulo ou num só vídeo. Né? E o livro que nós vamos estar lendo, né, e também observando para que você aprenda, para que você tenha conhecimento, ele se chama As Eras Mais Primitivas da Terra, tá? De G. H. Pember. É o tomo de número um da editora dos clássicos. Né? Esse livro, a primeira publicação dele foi em 1975, né? E é um livro muito legal, que traz muito conhecimento, é um livro assim que traz coisas assim para o esclarecimento. Nós não vamos estar lendo todo o livro, porque, como eu disse, ele é muito grande, ele tem mais de 200 páginas, e nós vamos estar lendo algumas daquilo que são apresentado para nós. O capítulo um desse livro, né, que nós vamos estar vendo, ele fala sobre a criação. Então, talvez nós já tenhamos visto tantas coisas, né? Já temos visto, ouvido falar tantas coisas sobre a criação, tantas coisas sobre como é. Algumas pessoas têm uma teoria do evolucionismo e nós, como cristãos, temos a teoria, não só a teoria, mas na verdade nós cremos na não na teoria, mas nós cremos de verdade que nós somos criacionistas, ou seja, nós cremos que Deus criou todas as coisas. A forma que as pessoas apresentam lá do evolucionismo, né? Cada um busca estudar e busca também conhecimento de acordo com aquilo que ele acredita. Eu acredito no criacionismo, onde Deus é quem criou todas as coisas. Amém? Então nós vamos começar a leitura do livro em si. O capítulo um, como eu disse, ele fala, esse que nós vamos estar lendo, ele fala sobre a criação. E olha o que ele diz. Bem no início da nossa investigação, temos de enfrentar uma afirmação falsa, muito popular, profundamente enraizada com respeito à criação do mundo. Essa falácia remonta à longínqua antiguidade e parece ter brotado originalmente de uma espécie de concessão mútua entre a revelação e as lendas da cosmogonia pagã. O poeta Exídio, talvez por volta do ano 900 a.C., nos diz que a primeira coisa a existir foi o caos, que, segundo sua etimologia, era o receptáculo aberto e vazio para a matéria criada. Entretanto, a palavra logo perdeu seu significado estrito e foi usada para designar a massa de material rude e sem forma, da qual os céus e a terra foram formados, segundo a sua suposição. Ovídio assim a descreve. Havia apenas uma aparência de natureza através de todo o mundo. A isto eles chamam de caos, uma massa disforme e confusa. Está registrado lá nos escritos de Metamorfoses 1, né, 6 e 7. Em sua obra, Os Fatos, faz com que Jano, que é o autor, identifica como caos e assim ele apresente. Os antigos me chamavam de caos, pois sou um ser primitivo. Observe que os eventos que contarei novamente são de tempos bem remotos. Essa atmosfera cheia de luz e os três elementos restantes, fogo, água e terra, eram um amontoado confuso. Logo que esta massa foi separada por meio do conflito das suas partes,
componentes e dissolvida, passou às novas proposições. E assim, a chama subiu um lugar mais próximo, isto é, mais próximo da terra, recebeu o ar, a terra e o mar fixaram-se no fundo. Então, eu, que havia sido apenas uma massa volumosa e sem forma, passei a ter forma e membros dignos de um Deus. Aqui o Deus com D minúsculo. Né? Tá registrado em Os Fatos, né? 103 até 112 as páginas. Desse modo, segundo a cosmogonia da Grécia e de Roma, o universo brotou do caos. Imagina-se que Urano, ou céu, foi o primeiro deus supremo. Porém, ele foi afastado do poder do seu filho Cronos, ou Saturno, que mais tarde recebeu o mesmo tratamento de seu filho Zeus, ou Júpiter. O caos, a primeira coisa que existiu, e a sucessão passageira de deuses veio subsequentemente à existência. Essa doutrina antiga é amplamente divulgada, como era na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falhou em influenciar os verdadeiros e falsos cristãos na época. Dentre os falsos estava a importante seita dos gnósticos, que acreditavam na eterna e intrínseca malignidade da matéria. Mas de modo diferente dos pagãos, ensinava que o Ser Supremo também existia desde a eternidade. Os cristãos ortodoxos escaparam totalmente do erro maior, mas não obstante deram testemunho claro da evidência e influência da crença popular no tocante à interpretação deles para o capítulo inicial de Gênesis. Fizeram com que o primeiro versículo significasse a criação de uma massa confusa de elementos a partir da qual os céus e a terra foram formados durante os 6 dias. Entendendo que a sentença seguinte era uma descrição desta matéria rude antes de Deus dar-lhe forma. O ponto de vista destes cristãos alcançou nossos dias, o que, no entanto, não parece ser provado pela Escritura, como logo iremos ver, e o ardil da serpente pode ser detectada em seus resultados. Quão grande disputa ele provou entre a igreja e o mundo. Que pretexto imediato é oferecido aos críticos da Escritura por causa das dificuldades geológicas nela envolvidas. Como ficamos perplexos ao contemplar a terra escurecida com a sombra da dor e da morte, eras antes do pecado de Adão. Quantas mentes jovens foram desviadas pela absoluta impossibilidade de defender aquilo que lhes foi ensinado com respeito às declarações bíblicas. Por último, quanto tempo precioso foi perdido pelos dedicados servos de Deus em uma discussão interminável, quando poderia ter sido melhor utilizado de outra forma. Aqui no caso, né, uma coisa interessante em que faz uma colocação de tantos que tentaram explicar tantas coisas relacionadas ao mundo antigo e à criação de Deus, e que muitos acabaram naufragando na fé por não terem um material, né, ou alguma coisa de verdade, né, plausível para que pudesse realmente colocar, né, como base para a sua fé e a sua crença. Voltemos para o registro mosaico e esforcemos-nos para obter seu significado claro e óbvio. Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio, lemos, Deus criou os céus e a terra. O princípio se refere naturalmente à primeira existência daquilo com que a história se preocupa, os céus e a terra. Por isso, a expressão neste caso tem um sentido bastante diferente daquele encontrado no primeiro versículo de João. Aqui em Gênesis,
Ele é usado para designar o início dos tempos, mas lá, em João, refere-se às incontáveis eras da eternidade, antes que o tempo existisse. O terceiro versículo de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, em João capítulo 1, né, versículo 3, leva-nos ao período do primeiro versículo de Gênesis, na qual é colocado, de uma vez, um fim à especulação com respeito à eternidade da matéria, pois Deus era antes de todas as coisas que são vistas, e por sua vontade suprema chamou-as à existência. Mais ainda, esta curta sentença aplica um golpe mortal em todas as identificações panteístas de Deus com a natureza. A natureza é apenas uma de suas muitas criaturas, uma das obras de suas mãos. Seus anos podem ser contados e o dia do seu nascimento é conhecido. Porém, de eternidade em eternidade, somente Ele é Deus. Gente, a natureza é uma das criações de Deus. Ela não pode ser suprema na sua criação. E o versículo de número 3 joga por terra toda essa questão, automaticamente colocando Deus, que somente Deus é de eternidade em eternidade. Ok? Ora, na descrição inspirada do que aconteceu no início, não se diz que o céu e a terra foram moldados, formados ou feitos de material, mas que foram criados, pois qualquer que tenha sido o sentido original da palavra hebraica bará, parece certo que nesta passagem e em outras semelhantes ela é usada para chamar a existência sem auxílio de material pré-existente. Os escritores hebreus lhe dão este sentido e o Rabi Nachman declara que não existe outra palavra para expressar a produção tirada do nada. Todavia, é naturalmente fácil entender que uma língua poderia não possuir um verbo originalmente confinado a tal significado, porque é certo que a ideia não teria sido concebida pelo homem sem a existência da revelação. As teorias do desenvolvimento, tão populares em nossos dias, unidas como invariavelmente acontece, com mais ou menos nos ceticismos, indicam a inclinação natural da mente humana para este ponto. E o poeta filosófico Lucrécio, foi um representante disso, quando declarou que primeiro princípio da natureza é o nada, jamais é tirado do nada pelo poder divino. Está registrado de Natura Rerum, na página 150. De modo que podemos entender de imediato que a palavra escolhida pelo Espírito Santo para expressar a criação pode anteriormente ter significado a formação extraída da matéria-prima, mas seu uso é suficientemente definido nesta e em outras passagens semelhantes, pois nos é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas as Escrituras nunca dizem que ele fez isto nos 6 dias. A obra daqueles dias foi, como iremos ver, algo bastante diferente da criação original. Foram tempos de restauração e a palavra hebraica asha, é geralmente usada em conexão a esses tempos. Asha significa fazer, moldar ou preparar a partir do material existente. Por exemplo, construir um barco, edificar uma casa ou preparar uma refeição. Existem, portanto, 2 atos de criação mencionados na história dos 6 dias. Primeiro, está escrito que Deus criou os habitantes
das águas e as aves do céu, porque estes não consistem apenas na formação material do seu corpo, mas têm um princípio de vida interior que só poderia ser concedido por um ato direto da criação. Gênesis 1, 21. Aqui a mudança da palavra é bastante compreensível. Da mesma forma, disse que o homem foi criado, embora o capítulo 2 diga claramente que seu corpo foi formado do pó. Gênesis 1, 27 e também Gênesis 2, 7. Em virtude de o homem real ser alma e espírito, o corpo que naturalmente é mudado a cada 7 anos deve acabar desfazendo-se na sepultura, é considerado simplesmente como revestimento exterior, que lhe dá condições de lidar com o seu atual meio ambiente e as matérias-primas das quais, apropriadamente tirado daquela terra, em contato com os quais foi destinado a viver. No registro detalhado do homem, uma terceira palavra é usada para significar a formação do seu corpo, ou seja, a palavra yatzar. Seu sentido é dar forma, moldar, como o oleiro faz com o barro, em Gênesis 2:7. Uma passagem de Isaías ilustra muito bem o significado e a ligação desses 3 verbos. Isaías 43:7 diz: criei para minha glória, e formei, e fiz. Kimmich faz, um outro pensador, faz a seguinte observação sobre este versículo. Criei, isto é, produzi do nada. Formei, isto é, fiz com que viesse a existir de uma forma ou molde designado. Fiz, isto é, fiz as disposições e arranjos finais com respeito a ele. Deus, no entanto, no princípio criou os céus e a terra, e não apenas as matérias-primas das quais foram formados depois. Como se realizou esta obra-prima? Não nos foi dito, mas é provável que o poder criativo de Deus tenha uma leve analogia com os seres que foram feitos segundo a sua imagem. Uma analogia que ilustraria muito bem a distância entre a criatura e o Criador. Sabemos que a força da imaginação podemos não apenas colocar diante dos nossos olhos cenas pelas quais estivemos interessados há tempos passados, lugares que voltaríamos a visitar com prazer, formas daqueles que partiram, tão caros para nós como a nossa própria vida, mas também até mesmo imaginar acontecimentos futuros como gostaríamos que fossem. Entretanto, a visão é frequentemente nublada, efêmera e infelizmente profana. Mas talvez, de algum modo, enquanto produzimos esse quadro obscuro e desfalecente, melhor dizendo, os pensamentos de Deus, advindo das próprias profundezas da sua santidade e do seu amor, tomam forma imediata e, uma vez de se tornarem um sonho, seu conteúdo e passageiro transformam-se em uma linda realidade estabelecida para sempre. Se ele não nos escolher alterá-la ou removê-la. Por isso, pode ser que uma grande parte, ou talvez o todo, do exército inumerável de sóis e planetas que compõem o universo tenham vindo a uma existência repentina pela vontade de Deus e, em um momento, iluminado a região escura do espaço com suas glórias multicores. Os céus mencionados no primeiro versículo de Gênesis são o céu estrelado e não o firmamento que cerca nossa terra. Uma vez que sua história não está completamente revelada, é provável, até onde sabemos, que este céu tenha permanecido em desenvolvimento, mas sem sofrer mudanças violentas desde o tempo de sua criação até agora. Todavia,
com a terra não foi assim. Conforme o versículo seguinte nos mostra, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. O e no início do versículo acima, segundo o uso em hebraico, como também em muitas outras línguas, prova que o primeiro versículo não é uma súmula do que se segue, mas uma declaração do primeiro acontecimento no registro, porque se fosse apenas um resumo, o segundo versículo seria o começo real da história e não começaria com um copulativo. Um bom exemplo disso pode ser o 5º capítulo de Gênesis, que diz: Este é o livro da genealogia de Adão, versículo 1 do capítulo 5. Essas palavras são uma súmula do capítulo e, consequentemente, a sentença seguinte começa sem o copulativo. Temos, portanto, no segundo versículo de Gênesis 1, não o primeiro detalhe de uma declaração geral na sentença anterior, mas o registro de um acontecimento totalmente distinto que não afetou o céu astral, mas apenas a terra e suas cercanias imediatas. Devemos agora empenhar-nos para descobrir o que foi este acontecimento. Queridos, então nós vamos, nesse momento, parar a leitura, na página de número 53, do capítulo de número 1, do livro As Eras Mais Primitivas da Terra, e vamos continuar num outro vídeo. Por quê? Para que não fique muito extenso e que você também possa refletir um pouco no que nós lemos. Se você tiver dúvida, volte, leia, ouça novamente, tá? E pense no que estão sendo colocados, nos versículos que nós lemos, no que aqui foram colocados, e reflita, peça a Deus orientação, peça a Deus discernimento, peça a Deus que te dê sabedoria. Que Deus te abençoe. Eu sou o Grime Filho e estamos aqui no nosso canal Clube do Livro. Que Deus te abençoe.